Olá para você que nos acompanha por meio das redes sociais do Diário do Iguaçu. Hoje recebemos aqui a ginecologista a doutora Ana Romanzini para conversar um pouco sobre o Março Lilás, um mês de prevenção e conscientização em relação ao câncer do colo de útero. Doutora, seja muito bem-vinda e eu já começo lhe perguntando o que é essa doença, quais são as características do câncer do colo de útero e por que a importância de falarmos sobre ele. Olá, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu sou apaixonada, que é a saúde da mulher, que é a ginecologia. Então, assim, o câncer do colo de útero, ele é uma doença, uma patologia, que ela se dá em um local específico do colo, então do colo do útero ali. Então a gente tem ali na divisão do nosso útero uma partezinha mais em parte de baixo, ali próximo à vagina, que é o colo do útero. É aquela parte que a gente vê anatômica quando faz o exame preventivo, quando examina a paciente, O câncer de colo de útero, ele é uma doença que pode acontecer em todas as fases da vida da mulher e ele é muito prevalente, tá? Então, estima-se hoje que no Brasil, por exemplo, ele seja a terceira doença, o terceiro tipo de câncer mais comum nas mulheres, E das patologias que mais matam a mulher, ele se encontra em quarto lugar. Então, é uma patologia totalmente prevenível, que tem formas de prevenção, de se evitar a doença e que também atinge a mulher e impacta muito negativamente na qualidade de vida dela, Então, por isso essa importância e por isso que a gente destina um mês inteiro para falar sobre ela e para conscientizar a mulher sobre essa doença. Doutora, e você falou um pouquinho das causas. Tem uma única causa que faz acontecer esse câncer ou a mulher pode ficar exposta a inúmeros motivos que podem desenvolver essa doença? Sim, hoje a gente sabe que 99% do câncer de colo do útero é causado pelo HPV, tá? O HPV, ele é um vírus e que a gente pega ele aí exclusivamente pela relação sexual, desprotegida. E que ele pode ficar aí no corpo da mulher durante tempo, E dali a pouco a gente vê, faz uma investigação ginecológica, faz um exame ginecológico e identifica alguma lesão causada por ele, Nós dividimos o HPV em vários subtipos, Então a gente tem os subtipos que não causam câncer e aqueles que causam câncer, Que a gente chama de alto risco para o desenvolvimento do câncer de colo do útero. Aqueles que não são de alto risco, o que eles causam na mulher, no paciente, nos homens também? Geralmente aquelas verrugas que a gente vê, Tanto às vezes tem nas mãos, ou nas genitais, ali próximo na vulva, perianal, na própria vagina, no pênis, Esses que causam a verruga, eles não têm potencial para o câncer, Mas nem por isso a gente não deve dar a importância para ele também e nem deixar de tratar as lesões quando elas aparecerem. Certo? Então, esse câncer, ele pode ser evitado, doutora? Ele pode ser evitado. O que acontece? O HPV, ele tem uma forte afinidade ali pelas células que se localizam no colo do útero, E ali ele ocasiona transformações no decorrer da vida da mulher, certo? Essas transformações, elas são muito insidiosas, ou seja, elas são muito lentas, Às vezes demora anos para ir de um estágio inicial para um câncer de colo de útero, certo? Essas lesões iniciais, elas são totalmente curáveis e de forma muito simples até, Então, como que a gente pega elas? Como que a gente identifica elas? Fazendo uma boa consulta ginecológica, então o ginecologista, o profissional da saúde, olhando o colo do útero, tem vários métodos, que a gente pode utilizar, a colposcopia, enfim, para olhar melhor o colo do útero e identificar essas lesões. Caso elas estejam presentes, a gente pode fazer procedimentos cirúrgicos simples, assim, que consigam tratar e curar essa lesão, O problema está no quê? Naquelas pacientes que às vezes deixam o exame preventivo de lado ou não vão tão regularmente ao ginecologista e aí essa lesão acaba passando de um estágio inicial para um câncer de colo de útero. E o preventivo, doutora, há quanto tempo você recomenda que as mulheres façam? E também se tem uma idade para começar, uma idade para finalizar, Porque a gente tem muito aquele estigma de deixar para depois, deixar para quando tiver mais idade, porque agora talvez não seja necessário. Como que você dá essa orientação, Isso é bem importante, até para as meninas mais jovens, Nós temos estigmas
quanto à consulta ginecológica, quanto ao nosso corpo, né? Então, muitos pacientes têm vergonha de mostrar o corpo na consulta, têm vergonha de que o médico examine, enfim, faça avaliação. Muitas pacientes têm medo, não sabem como é feito o preventivo, às vezes ouvem, né, falar em algum lugar que dói, que é desconfortável, e pelo medo, pela falta de informação, acabam deixando isso de lado, né? Mas o preventivo, antigamente também chamado como Papa Nicolau, ele é um exame simples, rápido, de fácil acesso, não precisa ser só o ginecologista, né, para fazer, pode ser até feito pelo um enfermeiro nas unidades básicas de saúde, tem gratuitamente pelo SUS. Nós coletamos uma secreção ali do canal, né, vaginal, ali do colo do útero, e é mandado para análise em laboratório e é examinada essa célula, certo? Então ele não é um exame que causa dor, né, é um pequeno desconforto e ele é muito rápido, tá? Então vale a pena, esse não é um motivo de deixar de fazê-lo. O que o Ministério da Saúde, né, que nos orienta, o que ele fala nos seus protocolos? Que a gente inicia a coleta do preventivo via SUS nas pacientes com 25 anos, né, desde que tenham iniciado a vida sexual, e que vá até os 65 anos de idade. Digamos assim, que a paciente tenha feito regularmente preventivo. Após 2 resultados normais, né, 2 anos consecutivos com o resultado do preventivo normal, a gente poderia espaçar e realizar de 3 em 3 anos. O que eu oriento para as minhas pacientes, né? Que a gente pode fazer essa conduta, mas que não seja deixado de lado pelo menos o exame ginecológico. É o que eu sempre digo, a paciente precisa todo ano ser vista pelo ginecologista, ser examinada. Às vezes o próprio médico vai dizer assim, o teu exame está normal, tu já fez tantos anos normais, se você quiser espaçar esse ano, poderá ser feito, mas isso tem que ser avaliado cada caso. Às vezes, a gente tem indicação de começar a coletar um pouquinho antes. Por quê? Porque eu examinei a paciente, eu vi que aquele colo não tá legal, que ele deu sinais de alguma alteração importante, né? Que eu tô vendo que tem lesões aí, então eu tenho que, daqui a pouco, começar a coletar um pouquinho antes. Mas, via de regra, segundo o Ministério da Saúde, dos 25 aos 65 anos de idade. Uhum. E além do preventivo, doutora, a vacinação também está disponível para meninos e meninas? Isso? Isso. É outra forma que eu sou apaixonada, né, de prevenção contra o HPV é a vacina, né? Então, poucas pessoas sabem que nós temos a vacina disponível via SUS. Para quem? Para os adolescentes dos 9 aos 14 anos, incluindo meninas e meninos, no esquema de 2 doses, né? Para aqueles pacientes que são imunossuprimidos, ou seja, portadores de doenças como como HIV, doenças oncológicas, ou que tem algum problema no sistema imunológico, nós podemos fazer a vacina também, tanto para homens quanto mulheres, até os 45 anos de idade. E tem também gratuitamente pelo SUS no esquema de 3 doses. Tá? É importante frisar que para as pacientes que, como eu, que perderam, né, que já têm uma idade um pouco maior e perderam esse calendário vacinal pelo SUS, né, que ele começou faz pouco tempo, que a gente pode mesmo assim fazer a vacina, tá? Só que, infelizmente, só na rede privada daí, mas funciona com o mesmo esquema, né, 3 doses até os 45 anos de idade. E se paciente optar, né, tá ali entre as faixas dos 9 aos 14 anos e optar em fazer via rede privada, também pode, tem disponível, e aí continua o esquema de 2 doses. E para os homens também, doutora, até os 45? Para os homens também até os 45 anos. E é bem importante essa informação que eu vou dar agora, que é uma dúvida frequente dos pacientes. Se eu já tive contato com HPV, se eu já tive lesões causadas pelo HPV, eu posso mesmo assim fazer a vacina? Pode e deve, tá? Porque já é bem comprovado aí cientificamente que a vacina, ela ajuda a prevenir novas lesões do HPV, né? Então, é importante também para quem já teve lesão, para quem já teve que cauterizar alguma lesão no colo do útero, que faça a vacina também. Doutora, e descoberto o câncer de colo de útero, né? Qual é o tratamento que vocês orientam o paciente? O que acontece
depois, né, do diagnóstico, né, dessa doença? Então, o tratamento vai variar e vai depender do estadiamento clínico da doença, né? Então, como qualquer outro câncer, o de colo de útero, ele também é estadiado, ou seja, a gente avalia se ele está localizado no colo do útero ou se ele já avançou para outras regiões do corpo da mulher, né? Então, o tratamento vai variar dependendo da onde está localizado o tumor, se ele está só no colo ou se ele já avançou algumas etapas. E ele vai variar desde cirurgia até quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, que é uma radioterapia localizada ali na região da pelve da mulher. Eu ressalto muito para as pacientes que a gente desconhece, né, o tratamento do câncer do colo de útero, mas ele é um tratamento muito difícil, tá? Que ele traz sequelas muito severas para a vida da mulher e para a qualidade de vida da mulher, né? Então, a vida sexual fica um pouco mais dificultada, né? O desejo, a libido, né? É um tratamento muito agressivo localmente na vagina, então a gente pode ter eventualmente um encurtamento da vagina, sinéquias, alterações ali no local que geram muita dor, muito desconforto para a paciente. Então, eu sempre fiz a importância da prevenção para a gente evitar o desenvolvimento da doença, porque realmente o tratamento ele impacta muito na qualidade de vida da paciente. E como a doutora falou, ele pode ocorrer em todas as idades, então? Ele pode acontecer em qualquer idade da mulher, né? Desde que ela tenha iniciado a vida sexual, ela esteja exposta ao vírus do HPV, ela pode desenvolver o câncer, né, de colo de útero. A gente sabe, estatisticamente falando, que por volta de 35 a 50 anos de idade é a faixa etária mais frequente do câncer, né? Então, esse é o problema dele. Ele acomete pacientes jovens, né? E